nosso convidado de hoje já publicou diversas obras, todas elas relacionadas com a sua área de formação, onde hoje também leciona a História. Conheça Carlos Cordeiro, professor na Universidade dos Açores. O Carlos Cordeiro é um sessentão, natural de Ponta Delgada, mesmo do centro da cidade. Curiosamente, ali dos arredores daquele espaço muito ligado à autonomia. Curiosamente, nasci por ali. Foi um funcionário público, fez a Guerra do Ultramar, tirou o seu curso na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada, depois continuou os estudos depois de vir da tropa e de estar casado e de ter 3 filhos. E depois fez a sua carreira normal como professor, primeiro professor do ensino secundário, depois professor da universidade e, naturalmente, também investigando. Eu fiz a licenciatura em História e Ciências Sociais, mas depois toda a minha carreira, quer as provas de aptidão pedagógica, quer depois o doutoramento, foram feitas na área da História Contemporânea. Ainda com aqueles livros que os pais tinham sempre em casa, do Júlio Diniz, provavelmente terá sido As Pupilas de Sorreitor ou coisa por aí. Não foi nada importante, digamos, mas depois tive a fase que todos nós tínhamos na altura, da literatura dos quadradinhos, dos cowboys, não é verdade? E uma fase muito boa de literatura policial. Naturalmente que como professor universitário, como investigador, tenho publicado variadíssimas coisas em revistas da especialidade, em atas de colóquios, etc. Mas o primeiro livro propriamente que editei foi o Insularidade e Continentalidade dos Açores e as Contradições da Regeneração 1851-1870. Foi um livro que resultou das minhas primeiras provas académicas aqui na Universidade de acesso à carreira de assistente. Foi uma experiência, portanto, essa, como primeiro livro mesmo, marca sempre muito. Eu acho que sou professor entusiasmado, quer dizer, acho que me entusiasmo muito nas aulas, acho que ponho, como aliás acontece geralmente com os professores, não é? Não sou um caso excepcional a esse nível, e nem uso muitas técnicas modernas, digamos, dos audiovisuais, muitas nem poucas, não é? Mas acho que consigo, eu e os meus colegas, naturalmente, também, entusiasmo naquilo sobre o que falamos. A relação muito importante que há entre a história e a literatura. Não só a literatura, digamos, como fonte para o estudo da história, mas também um bom livro de história é também uma boa obra de literatura. Quer dizer, não se é um bom historiador sem se escrever bem, sem se captar o leitor, sem se pôr em entusiasmo, etc. E, portanto, há grandes, vamos dizer, historiadores ou investigadores que descobrem coisas importantíssimas, mas que é maçudo ler, que não capta, é um livro exclusivamente de estudo. Eu aconselho sempre aos alunos de História de Portugal, quando dou História de Portugal, eu aconselho sempre, e discutimos muito isso, Portugal Contemporâneo de Oliveira Martins. Acho que é um livro, é uma obra, cá está, aquela ligação entre a história. Ele não é um historiador propriamente dito, pode-se assim dizer, mas também não é um romance histórico, não é? Contrariamente àquilo que
muita gente pensa, eu acho que a leitura vai ter um novo fulgo daqui a mais uns 5, 10 anos, ou coisa parecida. Por que é que eu digo isso? Porque vejo as mães, todos os dias, quando vão deitar as suas crianças, é curioso esse fenómeno, a lerem um pouquinho aos seus filhos. E as crianças já não dispersam. Tá? Ponto final, não dispersam aquela leitura. E nas escolas primárias e nos jardins de infância, há sessões de leitura. E, portanto, as crianças estão a habituar-se, desde muito novinhas. Isso parece-me, é essa a ideia que eu tenho. Parece-me que é um novo ciclo, ou que se vai criar um novo ciclo. A questão do computador, que é importante, etc, etc. Tem muita informação. Mas o livro é importante, é útil e é agradável, porque nós o podemos transportar connosco constantemente. Nós vemos no continente, não é? As pessoas no metro, quando vão a viajar, levam sempre o seu livro. Estão ali a ler, ou nos autocarros, etc. E é importante ao nível da aprendizagem, do ensinamento, é importante para quem está a estudar, porque a leitura é essencial também para a escrita, porque nós, se não lermos muito, depois temos grandes dificuldades em escrever, criando, evidentemente, o nosso próprio estilo, mas a leitura é essencial para a aprendizagem, para a cultura. Uma sociedade não se desenvolve sem o desenvolvimento intelectual, e o livro é fundamental aí. O Ler Açores desta semana fica por aqui. Já sabe que pode rever este e outros programas na página do Facebook do Ler Açores. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, boas leituras!